Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre um evento que vai acontecer exatamente no dia 8 de março, né? Realizando, melhor dizendo, uma mobilização unificada com o movimento de mulheres, organizações sociais, partidos políticos e sindicatos em defesa da vida, democracia, soberania e pelo fim da escala 6 por 1, encontro que vai acontecer no dia 8, como eu já disse, às 9 da manhã, na Praça da Igreja do Carmo. É o Dia Internacional das Mulheres. Para isso, a gente conversa agora, Mayra Nogueira, com a professora de teatro, que é ativista, feminista, integra a Marcha Mundial das Mulheres e também o Fórum Maranhense de Mulheres, a Dayana Roberta, e a professora da Rede Municipal de São Luís, conselheira estadual da mulher, militante do Movimento Resistência Feminista e diretora do Sind Educação, Ana Paula Martins. Professoras, bom dia, sejam bem-vindas aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, esse evento, né, que congrega várias atividades, né, tem, claro, como pano de fundo aí o Dia da Mulher, né, o dia 8 de março. Enfim, isso é uma pauta que é trabalhada o ano inteiro, o tempo todo, né, pelos movimentos. E este ano, né, a gente observa, 2026, que cada vez mais a violência contra a mulher avança, né, no Brasil, aqui também no Maranhão. Esses números eles não param. Enfim, como esse aspecto, né, que é um dos aspectos geralmente abordados, né, no Dia da Mulher, mas que infelizmente ainda é uma chaga constante, né, com feminicídios, enfim, muita violência, integra justamente essas organizações e, enfim, influencia nessa organização que vocês têm, né, durante o ano todo. É isso aí, gente. Primeiro, agradecer o espaço, né, da Rádio Universidade, de democratização da comunicação e também para levar mais pessoas, mais maranhenses, às nossas pautas. O dia 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres, é um dia que marca o início do calendário de luta dos trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro. Apesar de que 2026 já começou forte com os ataques do imperialismo, desde janeiro a gente está nas ruas se mobilizando contra o imperialismo, que é um dos motes, um dos temas do 8 de março desse ano, né? Mas nós temos como tema principal, sem dúvida, a situação calamitosa do que diz respeito ao aumento dos feminicídios, da violência, da brutalidade das violências contra as mulheres, né? Todo mundo está aí acompanhando nas redes sociais e na imprensa as notícias e o aumento mesmo do número de casos de feminicídio e de violência contra as mulheres. E aí, nesse sentido, o 8 de março marca essa grande mobilização, a continuidade da mobilização pela vida das mulheres, né? Nós nos queremos vivas. O Brasil hoje tem um índice de 4 mulheres vítimas de feminicídio por dia. Então, é uma situação muito grave, apesar do lançamento do Pacto contra o Feminicídio, lançado pelo governo federal recentemente, nós também queremos, nesse dia, cobrar o compromisso de governadores, dos prefeitos, com ações concretas de políticas públicas, para que realmente as leis que protegem, que deveriam proteger as mulheres, saiam do papel e nós tenhamos realmente igualdade de gênero, né? Nós temos índices alarmantes, temos pouco investimento na área de enfrentamento à violência contra as mulheres e também nós vamos às ruas para lutar por esses investimentos e por esse compromisso, né? Tanto dos governos como de toda a sociedade, né? A pauta feminista, a pauta pela vida das mulheres também é uma pauta dos homens e de toda a sociedade para que a gente possa realmente ter igualdade de gênero. Professora Dayana, esse é um aspecto, né, muito forte, infelizmente, mas temos outros também, né, de peso, claro, a questão da escala 6 por 1, levando em consideração a grande quantidade de mulheres no mercado de trabalho, né, e a sobrecarga ainda maior, né,
para mulheres, mães solo, que ainda precisam trabalhar, enfim, é um contexto extremamente pesado, né, para a mulher. Como é que ficam esses aspectos também no bojo, né, desses itens, né, que sempre são mencionados a propósito do Dia Internacional da Mulher? Professora Daiana, a gente? Está ouvindo a gente, professora Daiana? Bom, a gente está com um probleminha no áudio da professora Daiana, mas a pergunta fica para Ana Paula. Ana Paula, fique à vontade. Então, todo mundo acha, né, que essa não é uma pauta feminista, mas é uma pauta feminista, é uma pauta das mulheres trabalhadoras. A escala 6 por 1 é uma escala que a gente considera desumana, né, quase um regime escravocrata, num país hoje que também é muito desigual. E nós consideramos que a escala 6 por 1 ela afeta as mulheres de diversas maneiras, né, e afeta mais as mulheres por conta mesmo da desigualdade nos mercados de trabalho. As mulheres ocupam os postos de trabalho com menor remuneração, mais precarizados. Ainda no Brasil, as mulheres recebem cerca de 30% a menos que os homens, mesmo ocupando, realizando os mesmos trabalhos. E a escala 6 por 1 atinge as mulheres quando elas não conseguem, né, ter tempo, 6 dias de trabalho e apenas um de folga, e mesmo nesses dias de trabalho, a gente precisa cuidar das crianças, do trabalho doméstico, o cuidado de idosos também fica com as mulheres, então elas trabalham fora de casa, nós trabalhamos fora de casa e também trabalhamos em casa, seja no trabalho doméstico ou no trabalho de cuidado. E quando não somos nós que estamos submetidas a essa escala de 6 por 1, quando é nossos companheiros, nós também somos afetadas, porque da mesma forma, os nossos companheiros vão trabalhar 6 dias e folga um, nesse dia eles vão descansar e nós vamos limpar a casa, fazer a comida, lavar a roupa, cuidar da comida da semana e cuidar das crianças. Então, o fim da escala 6 por 1 é uma demanda humanitária e civilizatória. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que ter o direito de lazer, de descanso, de estar com a família, de fazer algum curso, de fazer algum trabalho de manual, enfim, da gente ter esse momento para além do trabalho, que a gente possa ir à igreja, possa ir no momento de esporte, de lazer, de estar em outros espaços, socializando e sendo seres humanos. Né? Então, eu acho que esse momento é um momento fundamental, é um ano de eleição, é um momento que a gente pode, sim, arrancar uma das maiores vitórias da classe trabalhadora nesses últimos anos, que é a diminuição da jornada de trabalho, sem diminuição de salário. Não sei se a Roberta já está ouvindo. Já estou ouvindo, gente. Bom dia. Bom dia. Vamos estar na Rádio Universidade FM e falar, né, sobre o 8 de março e as temáticas que nós estamos trazendo. Eu creio que a Ana Paula já fez uma abordagem, né, que esse 8 de março é um 8 de muitas lutas, mas principalmente para reafirmar o combate pelo fim da violência e do feminicídio. As subnotificações, elas existem no estado do Maranhão, principalmente porque você olha na notícia da segurança, o feminicídio diminuiu. Como é que diminuiu? Quando tu abre a rede social, o que aparece são novos casos no interior, né, nos municípios maranhenses e até mesmo aqui na cidade. Então, isso é um agravo da subnotificação. Muitos casos, eles não chegam, né, a ter esse registro oficial. E falando... pode concluir, conclua. Além dessa subnotificação, nós temos as tipificações da violência, né? São outros tipos de violência, são as violências invisíveis que as mulheres elas enfrentam, não só no ambiente doméstico, mas na vida pública, no ambiente de trabalho. Mayra. Falando agora eu vou fazer a pergunta para as duas, aí
uma das duas aí vai responder, né? Exatamente sobre essa questão do feminicídio, que não é apenas um problema individual, né, gente? É um problema social. E a gente sabe que combater esse crime envolve, como você falou, denunciar essa violência, apoiar essas vítimas. E, assim, falar em apoio, acho que as mulheres não... Ainda falta esse apoio. O que você acha com relação a isso? As mulheres, elas realmente estão sendo apoiadas nesse momento, nessa situação em que elas estão passando? Porque tem muitas que estão passando e, às vezes, não tem nem a coragem. Às vezes, falta coragem, né? Falta também a possibilidade de denunciar essa violência. É uma Gente, situação... Pode falar, Ana Paula, pode falar. eu acho que esse é um tema super importante, porque nós no Brasil ainda vivemos a cultura do estupro e a sensação de impunidade, né? No Maranhão, no ano passado, nós tivemos 50 mulheres vítimas de feminicídio, 50 vidas, 50 mães, 50 meninas vítimas do feminicídio, mortas, assassinadas simplesmente por serem mulheres. A gente vê que o apoio à vida, né, a luta pela vida das mulheres, ele tem alguns entraves. Por exemplo, nós tivemos recentemente o caso do homem que matou seus 2 filhos para punir a mulher, e a gente viu muito nas redes sociais e até na imprensa, né, a culpabilização dessa mulher pelo assassinato dos seus 2 filhos. Né? Nós vimos ainda reverberando na internet, no nosso meio social, a culpabilização das vítimas. Mas ela estava com essa roupa. Mas ela saiu sozinha à noite. Né? Ainda nós somos culpadas pela violência. Né? Não choca a brutalidade das violências que nós vimos, o crescimento dos grupos Red Pill, masculinistas na internet, livremente, com discurso de ódio, misógino, de ódio contra as mulheres. Livremente, as plataformas não são punidas e demoram muito tempo para tirar esses conteúdos misóginos aí das redes sociais, a organização desses grupos, que influenciam também jovens. A gente viu o aumento nesses últimos anos, nesses últimos períodos do nosso país, o aumento de violência praticada por jovens, como a gente viu a jovem de 17 anos que foi vítima de estupro coletivo, né, de jovens que já praticavam essas violências antes e que as vítimas não tiveram coragem e nem apoio para denunciar. Né? Então, é por isso que é importante a gente entender a dimensão coletiva do machismo, societária, da misoginia, do machismo, do patriarcado, que não é uma tarefa das mulheres acabar com o machismo. É uma tarefa de toda a sociedade, sobretudo dos homens, porque são os homens que agridem, são os homens que matam. Então, é importante a gente entender, infelizmente, as mulheres do Brasil ainda não estão sendo cuidadas e apoiadas como deveria ser. Não é isso, Roberto? É isso, e o Fórum Maranhense de Mulheres está com um material educativo com alguns dados, né? É um material que foi elaborado pela professora Meire Ferreira e pela professora Josane Façanha, com alguns dados do Poder Judiciário. Só trazer esses dados porque ele é importante, porque nos últimos 5 anos já foram 5.883 julgamentos de feminicídio. E os processos pendentes para serem julgados são 34. Os que já foram julgados são 291.556. E as medidas concedidas só no primeiro semestre de 2025 são de mais de 13 mil medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário. Então, o que nós, do movimento feminista, pedimos é uma celeridade, né, desses julgamentos, desse processo da justiça. Mas temos que reforçar que existe uma atuação em rede, né, porque você tem a Casa da Mulher Brasileira com todos os serviços, tanto jurídico, quanto assistente social, psicossocial,
tem o atendimento da Defensoria Pública, tem o atendimento da saúde, então é uma rede de enfrentamento. Para além da rede, nós temos o movimento feminista, trabalhando principalmente as ações de formação, as ações de acolhimento, né? E as ações de incidência. Então, esse é um processo que diz respeito a toda a sociedade, não somente as mulheres. O combate ao feminicídio, o combate à violência contra as mulheres e as meninas é de toda a sociedade. É uma situação de saúde pública também, né? Porque a gente tem que trazer para o debate que a situação de violência, ela não é só um fórum privado, ele é público, e nós precisamos, o que a gente precisa para combater, para fazer o enfrentamento, para erradicar mesmo todo tipo de violência? Nós precisamos de orçamento, nós precisamos de dinheiro para efetivar as políticas públicas no estado do Maranhão, principalmente, na cidade de São Luís e no país. Esse debate, ele é mundial. Então, o 8 de março é uma luta internacional. Então, nós estamos trazendo aí um debate internacional, mas olhando para o local, olhando para a nossa cidade, olhando para o nosso estado. Então, esses são os dados. Então, o papel da sociedade é para combater essa cultura de violência, essa cultura do estupro, e romper, de fato, com o patriarcado. Porque o feminicídio, esse ódio às mulheres, né? Quando você mata uma mulher, você está silenciando, não é somente uma vida, né? Mas são várias, porque o impacto, ele é na família, ele é na sociedade, ele é geral. Sem dúvida, professoras. Bom, a gente já está no limite do tempo aqui, já passou. A gente precisa fazer o convite agora para esse evento, né, esse grande evento que vai acontecer no domingo. Professoras, fiquem à vontade agora para fazer esse convite aos nossos ouvintes da Rádio Universidade. Você, no domingo, vai usar a sua camisa roxa. É isso aí. Porque é a bandeira da luta feminista, a luta das mulheres. Você vai se dirigir para o Largo do Carmo, lá no Centro Histórico de São Luís. Ali a Igreja do Carmo, não tem aquele largo? Vai ser lá. A concentração, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer o ato e nós vamos nos dirigir para a Feirinha São Luís, porque vai ter uma programação do 8 de março, na Feirinha São Luís. Teremos 1 hora na Feirinha São Luís, mas toda a concentração do 8 de março, ela se dará no Largo do Carmo, no Centro Histórico, bem do ladinho da Feirinha São Luís. Então, você pode compartilhar as informações das redes sociais, Comunica Minha Irmã, que é @Comunica Minha Irmã, no Fórum Maranhense de Mulheres, nas páginas dos demais movimentos feministas, na Marcha, nas mulheres do Levante Feminista, entre outras. Então, são muitos movimentos fazendo o ato unificado do 8 de março para nós transformarmos a sociedade maranhense, ludovicense, brasileira e mundial. Professora Ana. Então, eu queria também fazer um convite especial às professoras, aos professores, à juventude. Nós precisamos reoxigenar a luta das mulheres de uma sociedade com igualdade de gênero, considerando a importância da educação para que a gente possa realmente transformar essa cultura, transformar nosso país num país mais justo, mais seguro, né, um país seguro, que respeite as mulheres, as meninas. Então, eu queria fazer esse convite especial aos ouvintes da Rádio Universidade, às professoras e aos professores da nossa cidade, para que a gente construa um primeiro e lindo, grande ato em defesa da vida das mulheres, pela luta internacional por liberdade, pelas nossas vidas e por igualdade de gênero. Muito obrigada por esse espaço super importante, que a gente consiga comunicar com a nossa cidade, com os nossos jovens, com os nossos professores, com todos os trabalhadores e trabalhadoras que ouvem essa rádio importante, e que a gente se encontra lá no domingo, a partir das 9 horas da manhã, na praça ali do Largo do Carmo.
Professoras, muito obrigado pelas presenças, professora Dayana Roberta e também Ana Paula Martins, né? Esse espaço aqui na Rádio Universidade sempre aberto para todas essas informações. A Universidade FM é engajada contra a violência à mulher, toda e qualquer violência. Sintam-se à vontade para trazer sempre informações, né, para a gente, para os nossos ouvintes, sobre esses assuntos. Tá? Muito boa sorte lá no evento, né? E um bom dia às duas. A gente finaliza o Jornal Rádio Universidade Mayra Nogueira aqui com as professoras, junto com a gente, nesta quinta-feira, e hoje especial, professoras, hoje é sessão das 8, quinta-feira, com especial delas, né? Hoje, toda quinta, nós temos o Sessão Delas, são vozes femininas que estão aqui presentes na nossa programação toda quinta, de 8 às 9. E, assim, vale lembrar, viu, tanto a Roberta como a Ana e as demais mulheres, que combater a violência contra a mulher é responsabilidade de toda a sociedade. Então, nós temos que realmente fazer alguma coisa, mudar esse quadro para melhorar e a mulher ter mais respeito, ter mais dignidade, que nós merecemos. Sem dúvida. Um ótimo dia e a gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Tem roteiro cultural também, comentário de Paulo Pellegrini. Isso. Tudo isso e muito mais. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Eu estou já com você aqui no Sessão Delas. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.